A paz do Senhor para todo o povo de Deus. Aqui é o pastor Márcio Elias. Mais uma vez estou aqui para trazer um pequeno vídeo para vocês, uma reflexão e um despertamento. E muitas coisas estão acontecendo no meio da nossa juventude, no meio das nossas crianças, por culpa dos pais. Então, o tema que eu quero trazer nesta manhã é: os filhos são o que os pais consentem. De novo, para você entender, os filhos são o que os pais consentem. Entenda uma coisa, a Bíblia fala em Provérbios 22, versículo 6, dizendo: instruir a criança ou menino no caminho em que deve andar. Está dizendo: pai, orienta os seus filhos. Pai, disciplina os seus filhos. Se você entrar em Provérbios 13, 24, você vai encontrar a Bíblia dizendo: o pai que não corrige o filho não o ama. O pai que ausenta a disciplina do filho não o ama. Então quero te falar neste momento, pai, não feche os olhos para disciplinar o seu filho. A Bíblia diz: vós filhos, obedecei vossos pais, que é o primeiro mandamento, né? Então entenda bem, está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1 ali, você vai entender. Filho para obedecer o pai. Primeiro, o pai tem que ensinar o filho. Como é que o filho obedece um pai se o pai não disciplina o seu filho? Se um pai não orienta o seu filho? Se um pai não educa o seu filho? Os pais não estão ensinando os filhos a respeitar professores, os pais não estão ensinando os filhos a respeitar os mais velhos, os pais não estão ensinando os filhos a respeitar, honrar os pastores, nem não ensinam os filhos a honrá-lo, respeitar. O meu filho não quer e pronto, acabou. Não é isso. A Bíblia diz que você tem que instruir. A Bíblia diz que você tem que criar a criança. O que é criar a criança? É você pegar ela, fazer ela crescer e entender o que é verdadeiro evangelho, o que é respeitar as pessoas, o que é amar as pessoas, o que é abraçar pessoas, o que é emprestar algo para alguém, o que é dar algo para alguém. É necessário os pais entender isto. Não ausente a correção do seu filho, não ausente a disciplina do seu filho, porque o seu filho é o que você consente ele ser. Então, depois que ele crescer, ele quiser ser o que ele quiser, aí é problema dele. Mas você tem que instruir o teu filho na palavra. Você tem que ensinar o teu filho na palavra de Deus. Você tem que orientar o seu filho. Você tem que ensinar o seu filho a orar. Você tem que sentar para estudar a Bíblia com o seu filho. Você tem que sentar para estudar uma cartilha com o seu filho, entendeu? Para você contar história para ele bíblica, contar também, participar do momento da escola dele. Entendeu? Você tem que abrir o caderno do seu filho, olhar, revisar o que o seu filho coloca dentro do caderno, acompanhar a matéria do seu filho. Você precisa acompanhar tudo, você tem que ver as provas do seu filho, você tem que acompanhar as reuniões na escola do seu filho, você tem que mandar os seus filhos para a escola bíblica dominical, você tem que ensinar o filho, chamar os professores de senhor e de senhora, tem que respeitar os mais velhos. Você precisa ensinar isso, mas os pais são mais mal educados que os filhos. Então precisa ser educado os pais para poder educar os filhos. Então entenda bem, o teu filho é o que você permite que ele seja. Tá entendendo? Então tem filhos que é rebelde, que é isso, aquilo outro, mas porque você não ensinou ele a ser obediente. Então a Bíblia fala em Provérbios 13, 24, bem claro: não ausente a correção, não ausente a disciplina. Se precisar dar uma varada, você vai dar sim, mas não espancar o teu filho, aquela coisa toda, no momento e na hora certa. Entenda uma coisa: o teu filho é o futuro da nação. O teu filho pode ser um cantor, pode ser um grande pregador, o teu filho pode ser um excelente professor, entendeu? Se ele não ser um bom aluno, como é que ele vai ser um excelente professor? Entendeu? O seu filho pode entrar para a marinha, pro exército, entendeu? Para a aeronáutica, pode ir para qualquer lugar.
O seu filho precisa se tornar uma pessoa de bem, mas para ele se tornar de bem, você precisa disciplinar o seu filho. Você não pode ausentar o seu filho da disciplina. Os filhos xingam os professores de tudo quanto é nome. E depois as mães querem ir lá, ainda quer bater nos professores. Sabe por causa de quê? Porque elas não têm educação e também não dão educação para os filhos. Você não tem, não, eu acredito no meu filho. Epa, não, peraí. Negativo, você tem que ouvir ambos os lados. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, o verdadeiro líder, ele ouve ambos os lados. Você é o líder da sua casa. Você é alguém que Deus escolheu. Porque Deus vai pedir conta do seu filho que se perdeu por causa da sua falta de disciplina. Entendeu? Então discipline o seu filho, orienta o seu filho. A Bíblia diz instruir o menino no caminho que deve andar para quando ele envelhecer dele não se desviar. Agora eu falando, e se ele desviar, aí é problema dele, mas você não está com a mancha nos seus ombros mais. Então acorda para a vida. Discipline e eduque seu filho. Se você não tiver condições de educar o seu filho, por favor, me dá aqui que eu vou educar para você, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Tá? É necessário. Dê amor ao seu filho, dê boa noite ao seu filho, abrace o seu filho, entendeu? Janta com o seu filho junto, almoça junto com o seu filho, leva o seu filho para um parque, leva o seu filho para um lazer, mas no momento de dizer não é não. Entendeu? Seja um pai, seja uma mãe. Pai é criar. É amar, mas é disciplinar. O pai corrige quem ama. Então corrija o seu filho, disciplina o seu filho. Ensina ele a respeitar as pessoas. Ensina ele a honrar a igreja. Levanta o seu filho para a escola bíblica dominical. Muitos não estão mandando seus filhos para a escola bíblica dominical, porque na escola bíblica dominical eles aprendem a respeitar as pessoas. E para de ficar criando caso por qualquer coisa. Estão sendo disciplinados e ensinados. Você está entendendo? Eu vou deixar aqui para você de novo. O tema é este. Os filhos são o que os pais consentem que eles sejam. Então, reveja o seu conceito. Vai para a Bíblia. Ensina a disciplina. Se você não tiver condições, peça ajuda a um pastor. Peça uma orientação, porque nós vamos te orientar. Se precisar de mim, eu estou aqui. Então, faça as coisas certas. Não consente que o seu filho seja um perdido da vida, mais um abusado da vida. Muitos jovens com 13, 14 anos estão morrendo aí porque caíram no mundo. Sabe por causa de quê? Porque os pais não disciplinam, não traz ali, deixa fazer o que quer quando é pequeno. Então aprenda isso. Honre a Deus. Honre aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Te deu o privilégio de ser pai, de ser mãe. Então instrui o menino no caminho que deve andar. Provérbios 13:24. Não tira dele a disciplina da correção. No momento e na hora certa. Não é espancar, mas é amá-lo. E se você não corrige, você não ama o seu filho. Tá ok? Então, presta atenção. Os filhos são o que os pais consentem que eles sejam. Fica na paz do Senhor. Aqui deixo essa palavra para você.